chegue lá enquanto não... Já começamos já. Ah, sim. Nem precisava não, Cláudio. Não precisa não. Esquenta não. Senta lá. Desculpa não. Por algum motivo... Se me veio aqui... Rapaz, só até 2 pessoas até agora. Ainda bem que tem um Cláudio aqui que vai pelo 10, tá? Cheio de perguntas. Vai ficar em vão. Pelo menos você tá aqui, cara. Eu botei lá naquele cartaz lá do lugar o termo de citologia. Eu não tenho mais para perguntar. Beleza. Boa noite a todos. Bem-vindos à Interlocução Conscienciométrica Online. Um evento que é gratuito, toda a primeira sexta-feira do mês. Desta vez nós trouxemos o professor Antônio Fontinelli. Ele está apresentando um material sobre o seu livro. Então, o conteúdo da nossa discussão, do nosso debate hoje vai ser acerca do livro do professor Antônio Fontinelli. O professor Antônio Fontinelli, ele é engenheiro civil, psicólogo e é professor de conscienciometria há mais de 5 anos. Então, nós vamos ter aqui uma abordagem assim um tanto técnica com relação ao livro dele, que o título vem a ser Evolução, Decisão Diária. Eu conto com vocês aí para participar e principalmente nos informem a cidade de origem de vocês para que a gente possa saber o quanto é a abrangência do nosso trabalho, ok? Qualquer coisa com relação à imagem, o som, nos comunique. Vocês têm aí o chat, vocês podem mandar uma mensagem e fazer, obviamente, algumas perguntas. Eu vou passar então aqui a palavra para o professor Antônio Fontinelli e ele vai dar sequência aqui ao trabalho. Tá, ok? Boa noite a todos, telespectadores. Como o professor Humberto já falou, eu vou apresentar o meu livro, que ainda está em fase de revisão na Editares, né? Mas eu já tenho pelo menos o nome em caráter provisório, que se chama Evolução, Decisão Diária. Porque a evolução ela é composta de decisões diariamente, não tem como, né? E você pode até decidir, não decidir nada, mas de qualquer maneira é uma decisão, né? Esse tema ele vai ser abordado dentro do enfoque, do estilo da enciclopédia, né? Ele também tem um enfoque muito marcante, já que eu sou ligado ao processo da conscienciometria, do conscienciograma, da IC Conscious, né? Então tem algumas abordagens, algumas questões, inclusive espalhadas no livro e bem como no anexo, sobre questões do conscienciograma escolhidas, previamente escolhidas, com o enfoque da decisão e seus temas correlatos, né? Também vai ter uma abordagem traforista, que até inicialmente, alguns anos atrás, uns 4, 5 anos atrás, eu tinha uma versão desse mesmo livro sobre decisão, mas era muito focado na decidofobia, ou seja, muito nosográfico, né? E eu mostrando a algumas pessoas o meu protótipo, eles falaram, olha, muda um pouco o tema, melhora, faz uma coisa mais traforista, porque isso vai melhorar aos leitores. Quando você põe uma coisa muito pesada, o leitor sai mais pesado ainda, né? E a gente está aqui para melhorar. Deixa eu interromper um pouquinho. Se vocês não estiverem entendendo a terminologia utilizada aqui no nosso trabalho, por favor, nos enviem uma mensagem. O professor Antônio está falando de traforismo, que é uma abordagem no sentido de um traço de personalidade forte, que é aquilo que alavanca a evolução da pessoa, é aquilo que fez vocês chegarem aonde vocês estão em termos de trabalho, de comunicação, de convívio com outras pessoas. Tem o trafar, que são nossos vícios, tem o trafó, que são as nossas virtudes, e tem um trafal que ainda nós não temos ainda, que são virtudes, são coisas que a gente não tem, está no processo de aquisição, né? Bom, falaremos também sobre um tema que é a vontade. Toda decisão ela é baseada na vontade, né? Sem vontade você não decide quase nada. Tem aquela pessoa que decide pelos outros, são aquelas pessoas que não são autônomas, são heterônimos, são pessoas que primeiro pede a opinião alheia para decidir.
Quer dizer, essa pessoa não tem uma autonomia própria, né? O livro ele compõe de 6 sessões, das quais 4 eu escolhi por ser mais focada, não que as outras não mereçam, porque o tempo também é muito curto para a gente abordar todas as 6, né? E eu queria fazer uma pequena contextualização, como saiu por que esse tema decisão, né? Esse tema decisão saiu com um tema nosográfico chamado decidofobia, a expressão decidofobia, ou seja, medo de decidir, né? O que caracteriza uma doença ou patologia. Isso, uma patologia. E esse livro, ele é um crescendo. O primeiro capítulo ele vai focar sobre a Conscienciologia, ele vai passando no crescendo, passa pela decidofobia, vontade, até chegar nas reciclagens. Vou novamente explicar os que eu acabei de dizer, né? Pois bem, como surgiu essa ideia de escrever sobre decisão no caso de decidofobia? Foi eu conversando com o professor Valdo, isso eu mostro no livro, e ele me falou: olha, você tem algum problema com decidofobia? Até então não tinha ouvido aquela palavra. Tentei raciocinar, sabia o que era fobia, sabia o que era decisão, unir as duas expressões. Bom, decidofobia deve ser medo fóbico, bem patológico, de decidir, né? Mas era em todas as ocasiões ou era só num contexto? Não, em alguns contextos, né? Depois eu complico em alguns contextos, porque tem várias situações sobre decidofobia. Ele até, inclusive, procura outras pessoas aí e tal, para estudar esse assunto. Tem pessoas também com esse mesmo problema seu, e fica tranquilo que não é só, você não está nesse universo sozinho, não. Tem bastante pessoas, né? E eu tenho aquela famosa pergunta: cadê o livro? E eu estava lá no congresso em 2012, um ano depois da queda das Torres Gêmeas, né? Sim. Teve um congresso lá sobre a Conscienciologia em New York, e eu participei, e eu resolvi ficar uma semana a mais, né? E participou, inclusive, com o curso dele, que é o curso de Urbanização Extrafísica. Esse curso estava no início, ele começou a abordar esse assunto lá em New York, né? E ele se virou para mim na hora do intervalo: cadê o livro? Né? E eu olhei assim para ele: é comigo que o senhor está falando? Né? Como não tinha outra pessoa atrás de mim, eu acabei assumindo, né? E com isso eu já pensei em não deixar que ele fizesse nova pergunta, igual aquela, né? Sim. E entrei num curso de autores, e nesse curso de autores precisava definir um tema, exatamente, definir o tema, todo mundo definiu seu tema para cá, tema para ali. Eu digo: mas que tema é que eu vou? Aí eu, puxa, peraí, vamos ver esse tema aí que foi sugerido, né, como patologia minha e tal. E aí segurei esse tema, só que como eu falei no início aqui, ele foi muito forte com a questão da decidofobia, né? Mas depois eu aliviei. Eu sei o seguinte, que o livro eu distribuí aqui em 6 sessões. A primeira sessão eu vou falar sobre decidologia, quer dizer, a ciência que estuda as decisões, sob o enfoque da Conscienciologia, ou seja, é uma coisa mais ligada dentro desse enfoque da Conscienciologia, porque estudar decisão é muito comum dentro do processo administrativo, economia, tem muitos autores com muitos livros bons, mas é uma decisão muito monodimensional. Restrita. Muito restrito à linha intrafísica e, mais ainda, a linha ligada ao processo da administração em si, né? Dentro do processo do trabalho e tal. Já isso aqui já entra um pouco nisso aí, mas tem um enfoque também do dia a dia, do nosso dia a dia, já que nós decidimos diariamente, né? A segunda sessão é perfilologia decidofóbica. Sim, aí eu entro um pouco na decidofobia em si, que é a questão do perfil do decidófobo. A terceira sessão é vontade sob o enfoque decisor, porque vontade é uma palavra meio ampla, né? Vontade para quê? Né? E outra coisa, tem um detalhe aí: a vontade, ela não é totalmente positiva, não, porque os ditadores também têm vontade, né? É interessante isso, né? A vontade, ela é neutra. Ela é neutra da aplicação. Depende do aplicador da vontade. Agora, de qualquer maneira, se você pegar a vontade positivada, cosmoética, ela tem o seu degradê, menos e mais, né, até o máximo de vontade. O ideal é que nós tenhamos vontade, mas uma vontade qualificada.
se possível, cosmoética. Tá? A quarta seção é Decidofilia e Proex. Aqui eu abordo bastante de Proex. O livro não é sobre Proex em si, apenas temos essa seção que aborda a Proex. Porque, na verdade, a Proex está muito ligada à questão das decisões. E decisões decidofílicas, positivas. Até decidofilia, professor Humberto, ela é uma palavra neutra. Você acha que o ditador ele não é decidofílico? Ele é decidofílico, só patologicamente. Sim, sim. Você vê como é? Quer dizer, o fato de gostar de uma coisa não quer dizer que seja positivo. Sim. Tem pessoas que gostam de roubar, de assassinar, de fazer suas loucuras, né? Gosta, filia aquilo ali. Mas mesmo assim precisa da qualificação. E a Proex é decisão diária, não tem jeito. A quinta é o posicionamento decidofílico, quer dizer, como você se posiciona dentro de uma questão decidofílica, né? Como você, sem sofrer, que a decidofobia provoca sofrimento. O decidofóbico, ele tem dificuldade em assumir suas posições. Dependendo da situação, ele sofre muito. Ele tem uma carga emocional. Tem uma carga emocional muito grande. E essa carga emocional é que vai dizer o seu sofrimento. É claro que a gente voltar ao assunto, a gente vai ver que tem um degradê também dentro do processo decidofóbico. Nem todo mundo tem a decidofobia paralisante. Pode ter a decidofobia mais suave, que conclui depois de algum tempo, que é o meu caso. O meu caso não é aquela decidofobia pesada, ao ponto de provocar incomplexo, né? É uma decidofobia mais suavizada, né? E a quinta e a última é reciclagens focada na decidofilia cosmoética. Por isso que eu qualifico aqui, cosmoética. Sim. Quer dizer, eu poderia muito bem parar, reciclagens focada na decidofilia, mas a pessoa pensa assim, mas que decidofilia é essa? Um mal governo, ele pode ser decidofílico e está decidindo por uma série de coisas que não é totalmente positiva, né? Então, por isso eu estou qualificando, cosmoética, né? E dessas 6 que eu acabei de frisar, eu escolhi 4, que é a seção 1, a seção 3, a 4 e a última, né? Porque senão o tempo não daria para se abordar muito isso aí, tá bom? Deixa eu fazer um parênteses para esclarecer uma ideia. Você Sim. colocou aqui no começo, o primeiro tópico, de decidologia sobre o enfoque da conscienciologia. Eu queria só colocar esse parênteses aqui para o nosso pessoal aí que nos assiste, que quando a gente fala de decidologia sobre o enfoque da conscienciologia, nós estamos considerando essa individualidade que somos nós, através de experiências em vidas passadas. Exatamente. Isso, então, nos leva a construir uma personalidade que às vezes apresenta muita carga emocional. E aqui no nosso trabalho, e como vocês vão ver as palavras do professor Antônio, nós objetivamos reduzir ou eliminar o máximo possível a questão da emoção, quer dizer, desdramatizar. Então nós falamos das dificuldades e procuramos soluções, mas sem aquela carga de sofrimento que geralmente impede a mudança, a melhoria da pessoa. Isso. E aproveitando esse seu comentário aí, essa primeira sessão, ela tem um capítulo exclusivamente explicando o que é a conscienciologia. Perfeito. Em seu detalhe, né? Para apresentar ao leitor o que é conscienciologia, porque apesar de a gente achar que todo livro da conscienciologia, a gente deve escrever para o intermissivista, mas eu queria ir além do intermissivista. Aquela pessoa que tem uma pretensão de ser um dia intermissivista, aquela pessoa que faz o curso extrafísico antes de renascer, que tivesse esse conhecimento, né? Quer dizer, por exemplo, meus familiares, eu vou dar um livro para cada um deles, dos meus irmãos. Algumas pessoas que têm interesse, que não é ligado à conscienciologia, que pouco conhecem sobre esse assunto, por que não ler meu livro? Por que não ter esse capítulo que tem essa informação? Puxa, eu estou tendo a informação de uma neurociência que está no seu livro sobre decisão. Perfeito. Sim. E além do mais, professor Humberto, ele tem essa conotação da conscienciologia em todo ele. Todo ele está focado, todas as sessões estão focadas dentro do modelo da enciclopédia, que por sua vez é dentro da conscienciologia.
Mas esse capítulo é um capítulo de reforço, é um capítulo, vamos dizer assim, em prática. Bom, como eu prometera falar sobre as 4 sessões, vou pegar aqui o capítulo de Decidologia sobre o enfoque conscienciológico, ou seu enfoque da conscienciologia e tal. Eu defino a seguinte coisa, me dê um tempo aí para me definir aqui, para vocês adentrar aqui o assunto. A decisão sobre enfoque conscienciológico é o novo enfoque dado à tomada de decisões ao incluir outras variáveis. Que variáveis são essas? É a variável além da intrafisicalidade. É aquela variável que inclui além da monodimensionalidade, ou seja, a multidimensionalidade, a holossomática, né? E também as bioenergias, saindo um pouco do paradigma mecanicista, né? Então, esse enfoque ele é dado do começo até o fim. Tá? Tem aqui como sinônimo tomar decisão sobre o inverso conscienciológico, estudo das decisões pautado no paradigma consciencial, que é um paradigma da consciência, um paradigma novo, quer dizer, é um paradigma muito mais abrangente do que o paradigma newtoniano cartesiano. Um paradigma que abrange outras situações, né? E aqui eu venho abordando sobre a questão das decisões. Há 2 condições das decisões, como eu falara no início, a questão da homeostática, que é a vertente positiva, você pode decidir positivamente, mas pode decidir negativamente. O que eu quero abordar aqui, daqui para frente, é mais com a tendência de decidir de forma positivada. Apesar de eu ter um capítulo sobre decidofobia, né? Que eu posso falar agora. Bom, com relação às decisões, eu tenho o loco interno e o loco externo. O loco interno é aquele que decide por você mesmo, são chamadas autodecisões, né? São os referenciais. Exatamente. Em inglês, self-decision, né? Quer dizer, você decide para você mesmo. Você é autônomo nas decisões, né? E tem aquela pessoa que decide pelos outros ou decide com o parecer do outro. O ideal é que nós temos capacitação de decidir por nós mesmos. Porque nós dá uma coisa errada, você tem que assumir. Certo? Sim, esse loco externo significa que a pessoa, quando ela decide, ela tem expectativa de uma aprovação externa. Exatamente. E com essa aprovação externa, significa dizer que a pessoa não segue o princípio da descrença. Sim. Quer dizer, a pessoa que está no loco externo, ele está sempre admitindo, acreditando o que os outros dizem. Claro, e você não vai decidir? Quem vai pagar as consequências se a decisão for errada? Porque tem decisão certa e decisão errada. Decidiu, né? Nós não temos uma visão de conjunto suficiente para nossas decisões serem todas certinhas. Nós podemos decidir e decidir errado. Não temos uma bifurcação. Certo ou errado. Às vezes erramos. Não temos visão de conjunto. Sim. E quando você decide, você tem algo na sua frente que você só vai saber se aquela decisão é certa ou errada quando vier os efeitos, os resultados. Aí você sabe, puxa, errei muito, errei pouco, ou acertei 100%, ou uma parte desse acerto, né? E dentro dessa, eu até falei, a questão da autodecisão é a questão da autonomia. O ideal é que nós decisamos por nossa própria conta. E a questão da decidofobia, do perfil decidofóbico, ele está sempre com dificuldade de decidir e inclusive provoca sofrimento. E dentro dessa questão da decidofobia existem 2 situações, a situação leve e a situação pesada. Eu me qualifiquei numa situação boa, leve. Esse é o professor Walder que faz essa distinção. Ele diz o seguinte: quanto ao grau de patologia, a decidofobia pode ser dividida em leve e pesada. A primeira condição é aquela que é geradora de sedentarismo na consciência. Apenas sedentarismo. A pessoa não faz muita coisa, mas faz. Né? Mas a segunda é pior ainda, é que gera incompletismo existencial. Quer dizer, o cara é um incomplexo, é pior do que o sedentarismo. Porque às vezes o sedentário, ele faz alguma coisa. Aqui no sentido figurado, né? Entenda no sentido da moleza, do cara não ser muito esforçado e tal, não decidir rápido, tem aquele delay, né? Mas tem aquela situação que é pior, que causa sofrimento, tá certo? Deixa eu colocar um parêntese. O nosso pessoal deve estar observando a questão da sua abordagem,
Mas existe um detalhe importante. Quando nós nos enveredamos pelo caminho da evolução, existem decisões que nós temos que fazer, quer dizer, perfeitamente, pertence ao nosso âmbito de manifestação. Então, outras pessoas não podem decidir. E por isso, a questão da decidofobia ser um aspecto importantíssimo no estudo aqui do professor Antônio. Com certeza. Bom, a decidofobia provoca muito conflito nas pessoas. O decidofóbico, ele é conflituoso, porque ele não tem, como foi falado, ele não tem uma visão de conjunto completa, grande. Ele tem aquela visão ainda simplista. E ele tem que decidir. Vamos supor, ele tem 24 horas para decidir sobre o assunto. Vamos pegar aqui um exemplo de um aluno, de uma pessoa que seja um pré-vestibulando. Ele não decidiu ainda qual a faculdade que ele vai fazer. Ele tem um leque de faculdade para ele escolher. Qual delas? Amanhã é o vestibular, ele tem que dizer qual a faculdade que ele vai escolher. Como é que fica isso? Né? Então, dependendo da escolha que a pessoa fizer, ela pode acertar ou pode errar. E é no medo do erro que o decidofóbico sofre mais. Que ele, se tiver certeza absoluta daquilo que ele vai fazer está certo, ele não sofre tanto. Mesmo que ele tenha alguns traços dessa natureza, né? Embora que ele sofra em outros aspectos, né? Porque é interessante, professor Humberto, que a decidofobia, me parece que ela é setorizada. Para alguns casos, a pessoa não é decidofóbico, mas para outros ele é. Agora você pergunta, por que isso? A mesma consciência ter essas duas situações ou três situações? Porque nós temos que lembrar que o tema aqui ele é abordado de uma forma bem ampla. Não é abordado só na intrafisicalidade. Ele é abordado de uma forma consciencial. Ou seja, nós tivemos vidas passadas. Será que eu acertei todas as decisões que eu tomei? Sim. Será que algum reflexo que veio para nós agora não está nos atrapalhando? Pode acontecer isso aí. Eu ter tido um trauma na vida passada, com determinada decisão, né? E nessa vida o assunto veio da mesma maneira que surgiu, com o mesmo aspecto. Aí ele sente aquele problema. Já com outra situação, ele tira de letra. Às vezes a pessoa isso aí. Quer ter conhecimento de todos os aspectos relacionados àquela decisão para ter certeza que o resultado vai ser o exatamente, esperado. Veja bem, estamos falando de uma situação ampla, vidas passadas e também nesta vida. Eu posso também ter tido um trauma numa decisão que eu tomei. Por exemplo, é muito comum, acontece mais com as mulheres, eu não sei se acontece com os homens. Tem mulher que diz assim, homem nenhum presta. Isso pode acontecer com o homem, a gente ouve mais das mulheres, né? Sim. Pô, mas peraí, nenhum presta? Que história é essa? Às vezes é um trauma que ela sofreu nesta vida mesmo, um mau casamento, um namorado que abandonou em situação complicada, isso tudo é possível. Eu já ouvi muito isso aí, né? E a gente ouve, fica ouvindo essas coisas, né? De vez em quando você ouve, entendeu? Dentro da questão desse primeiro capítulo, nós temos várias outras situações, as autoindecisões, né? Que é o sofrimento decidofóbico, né? Que a decisão também tem a questão também da rapidez também. Decidir a longo prazo é fácil. Você estuda, você analisa, você vai comprar um carro. Você dá um estudadozinho no carro, pergunta um, pergunta outro, aí é aquele carro mesmo. Tá. Mas se a decisão é de última hora, aí que está a complicação. Então entra também a cronologia. A cronologia é muito importante nisso aí também, tá? A questão do estressamento, provoca estressamento na pessoa. A questão da baixa estima. A baixa estima mexe muito com o decidofóbico. Porque quando ele tem autoestima, ele tem um vigor da autoestima, né? Então ele tem aquela força interior, aquela certeza de que ele exatamente, acertou. Embora que ele dê com os burros na água, né? Sim. Isso é possível. Mas ele assume aquilo ali, tá? E a pessoa com baixa estima, ele tem a dificuldade, ele se sente incapaz, ele sente que só o outro sabe decidir, ele é incapaz, ele tem sua dificuldade, entende? Ou seja, ele se autodesvaloriza. O nível de afetividade dele, às vezes é pouca também, não consegue, para alguma situação ele até é melhorzinho, para outras não é tanto, né? Então, o meu livro ele aborda esse assunto dentro da decidofobia. Aí vamos melhorar, vamos subir, vamos pegar o capítulo, a seção que
que eu decidi a falar, que é a segunda aqui, nesse caso aqui dessa relação, que é a vontade sobre o enfoque decisor. Como eu falara inicialmente, decisão, vontade sobre o enfoque decisor. Vontade, ela é o primeiro, vamos dizer assim, atributo, é o principal atributo da consciência, mas ele precisa ser qualificado, né? E o que eu percebi também, que sob o ponto de vista histórico, há muito tempo, há mais de 2000 anos, na época dos clássicos gregos, já se estudava a vontade, né? Só se estudava a vontade, certo? Por exemplo, eu vou pegar aqui a definição aqui, posso ler um pouquinho aqui sobre definição de vontade, sobre esse enfoque? Vou ler aqui. A vontade sobre o enfoque da decisão, que podia ser outros enfoques, né? É a capacidade íntima do ser humano conduzir a própria existência, né? É o poder do livre-arbítrio ou o autogoverno nas decisões, através da autopensenidade, porque tudo parte da autopensenidade. Você é aquele que penseniza. Sim. Né? Quando forte, que essa autopensenidade é forte, porque a autopensenidade, o fato de ser sua autopensenidade não quer dizer que seja forte, ela pode ser fraca também, a minha autopensenidade pode ser fraca. No caso aqui, quando forte, sem submeter às imposições externas na sua cotidianidade. Aquela pessoa que se submete sempre à vontade dos outros, ele tem uma vontade débil, né? Está fraco. Que poder ele tem de decisão? Nenhum. Porque tudo que ele faz, ele tem que consultar. A consulta é importante, mas não a consulta de final. A final é você que vai decidir, que é você que vai assumir aquilo que você está decidindo, tá? E dentro da questão da ProEx, da vida da evolutiva, porque todo esse enfoque aqui é sobre o processo evolutivo. Evolutivo sob o ponto de vista da consciência, né? Evolutivo físico apenas não, tá? Aqui eu coloquei como sinônimo, força de vontade. Deixa eu fazer outro parênteses aqui. Tá. O assunto que nós estudamos aqui na conscienciometria é exatamente o contexto. Então, a pessoa tem a vontade forte num determinado ambiente, e muitas das vezes na residência, em casa, com a família, mas no trabalho ela não tem essa força que simplesmente sumiu. Então, é isso que a gente está estudando e é isso que o professor aqui está comentando. E professor Humberto, você me fez lembrar uma situação interessante. Tem aquela pessoa, por exemplo, um militar, que às vezes é brabo lá no seu trabalho, mas em casa ele é dominado pela esposa, né? Então, tem pessoas que no seu trabalho é brabão, às vezes até com mecanismo de defesa mesmo, né? E tá chateado de cara, chega lá, tá na beira, tal, aquela coisa toda. Às vezes ele levou vamos dizer assim, uma surra moral em casa, né? Em casa ele está bem fraquinho. Então, o ideal dessa vontade é que entre na cotidianidade, seja no seu ambiente de trabalho, seja na escola, seja no trabalho, seja no lazer. Até no lazer você precisa ter essa vontade. A pessoa, você fazer um lazer, sair para umas férias, cuja escolha dos locais e tal seja feita pelos filhos, por exemplo. Você está patrocinando, você tem um direito também de escolher. Compartilha apenas, mas não deixa que o outro escolha 100%. Né? Tudo tem que ter o partilhamento da pessoa, né? Bom, sobre a questão da relevância, né? A importância da vontade, na verdade, a vontade é o processo causador do processo decisório. Sem vontade não se decide nada. Espera-se que alguém diga para você o que você vai fazer, tá certo? Vou ler aqui sobre o que é que diz Ruais, o dicionário Ruais, né? Ele diz o seguinte: segundo o dicionário Ruais, tem-se as seguintes acepções sobre vontade. É a faculdade do ser humano de querer, né? Escolher e praticar ou não, que também é decisão. Você decidir que não quer fazer isso ou aquilo, também é uma decisão. Você assume o ônus, né? Certos atos. É também definido como força interior impulsionadora do indivíduo na realização desses atos ao querer atingir seus fins ou desejo, né?
Aquele colocar para o desejo, porque está dentro do paradigma convencional, a questão do desejo e tal. Mas assim, a vontade que eu me refiro aqui é uma vontade mental somática, é uma vontade com mais discernimento do que desejo, mais mental, mais racionalidade do que emocionalidade. Porque tem a vontade emocional e tem a vontade racional. O ideal seria a vontade racional. É essa vontade que eu quero frisar, né? Sarconi também diz a coisa parecida. Por exemplo, ele diz o seguinte: vontade é a faculdade de praticar livremente um ato ou deixar de fazê-lo. Você faz ou não faz, tudo é vontade. Perfeito. Né? Decidir não fazer algo é decisão, tá? Faculdade mental, levando para o lado mental soma, pela qual alguém deliberadamente escolhe ou decide sobre o curso de uma ação. Uma ação. Que às vezes a vontade fica muito na questão da teoria. A vontade teórica, ela não está concretizada. A vontade, para ser começada do início, meio e fim, é preciso que ela tenha realização. Interessante, você me lembra a pessoa que diz assim: eu tenho uma vontade de viajar para a Europa, e fica só na vontade. Só na vontade. Nunca concretiza. Interessante, eu lendo um livro de inglês agora, um professor bem interessante, ele é de Londres, mas mora aqui no Brasil há muitos anos. E ele fala o seguinte: uma vez ele perguntou a uma pessoa que ia viajar para a Europa e tal, como é que tá? E a pessoa foi que ligou para ele, tal. Eu digo, tá, o que você vai fazer? Não, eu estou instruído para chegar no aeroporto, Heathrow, e alguém vai me pegar. Aí o professor chegou, escuta, você quer aprender, você vai para a Europa aprender inglês, não é verdade? É um desejo ainda ou você quer? É o verbo want, né? Want, to want. E a pessoa, não, eu quero e tal, mas então, você não quer, você quer essa mordomia? Abandona. Você vai ter dificuldade? Vai, seu inglês não está bom, mas você vai ter esse desafio. Isso, professor Humberto, eu fiz quando eu fui para a Europa. A moça falou, que sempre oferece, tudo é dinheiro, né? Sim. Você quer alguém para pegar no aeroporto e levar até o local, levar até o hotel, que depois você tem que embarcar em transporte terrestre, para você chegar na cidade do interior lá. Disse, não, eu vou enfrentar. Sofri. Mas aprendi um pouco. Então esse professor dá essa lição para a pessoa. E a pessoa fez. Sofreu pra caramba. Economizou um pouquinho do dinheiro, mas conseguiu enfrentar. Isso é um auto-enfrentamento. É doído, mas você... E tem a emoção de tentar se comunicar e não conseguir. Isso marca, em certo nível, que a pessoa memoriza as palavras. Hoje eu já posso dizer assim, eu tive essa experiência, e hoje, com um pouquinho mais de conhecimento que eu tenho, essa experiência está mais fortalecida e posso fazer de novo sem nenhum receio. Antes eu fiz com algum receio, mas eu precisava fazer aquilo. E aí vai, né? Aqui, um outro autor também diz outra coisa. A capacidade de decidir-se a realização de um ato na inclusão da adoção de uma atitude frente à atividade. Por isso que eu falei no início, né? Vontade ainda teórica não é vontade ainda. Vai estar muito no âmbito do teorismo, né? E assim vai. E eu queria só comentar aqui algumas situações aqui de alguns filósofos. Vontade, na verdade, foi estudado por dois filósofos na época, um século antes da era cristã, né? Que é Lucrécio, quando ele escreveu a obra Rerum Natura, ou seja, natureza das coisas, né? E Cícero, né? Cícero também escreveu entre o século I e o século II, também antes de Cristo, na obra Tuculanas. Embora estes dois gregos não soubessem esse termo ainda, porque esse termo ainda não era cunhado, depois veio Platão, né, e Aristóteles, que distinguia epitimia, né, o desejo deliberado em buscar do bem mais próximo do conceito moderno de vontade hoje. Porque naquela época não tinha essa expressão vontade, né? Essa expressão vontade não tinha, mas ele já tinha um conceito, a essência, né? Vamos dizer assim, o conteúdo daquela ação de fazer algo, né? E vem outros autores também, vem a questão da ingenuidade das pessoas em submeter a vontade de outrem, né? Que o ideal seria a sua própria vontade.
E a vontade, na verdade, o professor Valdo, ele fala muito que a vontade é uma usina. É tanto que ele usa várias expressões, ele usava vários adjetivos, ele diz vontade granítica, vontade Itaipu, né? A nossa usina aqui. E na verdade, vontade, ela é usina. Só que é uma usina de cada um de nós, quando ela é forte, claro. Quando ela não é forte, é uma usina frágil, né? Mas que precisa ser qualificada. Apesar de ser uma usina, mas é uma usina qualificável. Você tem que como eu falara no início, o ditador, o mau governante, ele decide, ele tem vontade, às vezes até vontade demais. Para que mais vontade que o Napoleão Bonaparte? O próprio Hitler? Muita vontade. Eles tiveram muita vontade e essa vontade só foi para deixar o mundo em situação difícil, né? Ok? Você tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta, Cláudio? Nós temos aqui uma pessoa... Temos um aluno aqui presencial. Por isso que de vez em quando eu olho para ele, né? Mas não é olhando para a parede, não, é olhando para o Cláudio mesmo. Vamos lá, faça uma pergunta. Temos o povo extrafísico aqui também. Exatamente. Mas eu estou olhando para o intrafísico mesmo, né? Boa noite aí. Eu só queria perguntar sobre a relação de planejamento e decisão. Ô, Cláudio, decisão sem planejamento, eu posso até antecipar, é uma péssima decisão. Toda decisão que você vai tomar, você precisa ter, no mínimo, um pequeno planejamento. É claro que a decisão vai depender muito do grau, da grandeza dela, né? Mas por mais simples que seja, você precisa pegar uma folha de papel e escrever o que você vai fazer. É um planejamento mínimo? Mas você precisa fazer. Você vai viajar, você vai fazer uma faculdade, como eu falei no início. Planeja aquilo ali, o que você quer? Você quer uma faculdade muito longa? Uma curta? Você sabe um pouco de matemática? Por exemplo, eu fazia engenharia, o que influenciou muito fazer engenharia, porque na época eu tinha um leque de faculdade para me escolher, tudo que eu me inscrevi no primeiro momento da inscrição, era uma inscrição geral, de 1 até 1000 e tantos candidatos, e eu escolhi engenharia, por que isso? Não foi? E porque eu tinha algumas facilidades de matemática, e eu só pesei tudo isso aí. É um curso mais curto, 5 anos, podia ter feito medicina? Poderia, estava essa dúvida danada. Eu sofri nesse momento, na fila da inscrição. E eu escolhi engenharia porque achei que tivesse mais conhecimento de matemática do que biologia, né? E outra coisa, é um curso que me tomava muito tempo, eu precisava trabalhar enquanto fazia a faculdade. Então, tudo isso aí só pesa no momento da decisão. Isso também planejamento. É um planejamento feito de última hora, mas é um planejamento. Fazer o quê? Nessa linha aí também, só complementando a pergunta, que eu queria chegar nisso, se a pessoa tem um planejamento bom, e ela está seguindo, está no rumo do planejamento, ela não tem decidofobia, né? Como é que seria isso? Ou tem? Qual a relação que a gente pode fazer de planejamento e a decidofobia? Porque está no rumo. O decidofóbico é aquele... Um instantinho só, não sei se vocês escutaram, aqui o Cláudio fez um comentário, uma pergunta, que é a questão da relação entre decisão e planejamento. Então, o professor aqui vai abordar. Essa segunda pergunta que você fez é o seguinte, eu queria só distinguir, tem pessoas que gostam de decidir, até se precipita, e tem pessoas que têm dificuldade de decidir, dentro de um grau mais forte e mais leve, né? Eu até me qualifiquei que não estou nesse grau mais deficitário, estou num grau melhorzinho, até porque, pelas minhas próprias realizações, tá certo? Eu consegui fazer meu pé de meia, numa idade de 50 anos, eu já tinha meu pé de meia garantido e tal, e assim por diante. E falo isso no meu livro, diversas situações minhas, né? O livro tem muita autoexposição. E se a pessoa já está no rumo certo, ele se sente bem com aquilo, se ele estiver bem amparado, ele se sente feliz. Mesmo que ele tenha alguma dificuldade em decidir, Cláudio, naquele momento que ele está seguindo o seu ritmo, vendo os seus resultados, e aquilo há um alívio, ele se sente, estou no rumo certo, está havendo uma sincronicidade, né? As coisas estão melhorando, estão fluindo para mim. Então, mesmo que a pessoa tenha alguma deficiência nas decisões, nós estamos chamando aqui de decidofobia,
naquele momento ele está se dando bem. Então, às vezes até segura um pouco aquela fobia que ele tinha antes, estou acertando e tal, que beleza e tal. É ruim quando o decisor fóbico tem dificuldade de decidir, alguém fala para ele e às vezes ele ainda continua errando ainda. Às vezes a decisão que o outro diz não é totalmente acertada. Porque como nós não temos uma visão de conjunto total, ampla, podemos errar nas nossas decisões, mas também podemos acertar. Acertou, tudo melhora. Está me levando a concluir que se a pessoa toma uma decisão e ela tem um planejamento prévio, então ela já tem um direcionamento na vida. Mas aquela pessoa que não tem um objetivo de vida, não tem nenhum planejamento, ela toma decisões que levam ao quê? Essa é a questão. Levam, às vezes, a pensamentos inconscientes, direções incorretas, e ela realmente, como dizem, dá com os burros na água. Dá. Pegando o assunto de faculdade, de fazer uma faculdade, já teve pessoas de ceder à pressão do pai, o pai tem uma profissão, e quer dar continuidade, até me faz reportar o processo da monarquia, né? O que o monarca queria? Ter um filho homem, já que mulher não podia assumir, não tinha muito essa tradição, era mais homem, né? Pelo menos alguns deles, mas que ele mantivesse o poder da monarquia para o filho. Então, eu trazendo aqui uma coisa mais simples, o cara que é médico, ele quer que o filho dele seja médico, porque os clientes dele vão ser passados para ele. O cara que é engenheiro, quer que aquela clientela anterior, o advogado, isso acontece muito com advogado, como medicina também. Então, o filho faz, tá tudo bem, pai, ou mãe, vou fazer essa faculdade, aí você quer. No final, chega no final do curso, pai, está aqui seu diploma, o diploma é seu, vou fazer o que eu quero agora. Tá tudo bem? Tudo bem. Isso aconteceu já, é caso factível, né? E tem aquela pessoa que faz por escolha própria, mas uma má escolha, porque não era aquilo que ele queria, e ele só vai perceber depois que ele está terminando a faculdade. É até bom, termina logo, pelo menos você tem um diploma para ir sobrevivendo enquanto faz a outra. Isso é possível também. Você está no último ano e faz um esforço para terminar, mas não gostando, mas só vai perceber lá no final. Porque depois que vem a disciplina mais prática, começa a entrar no campo, na parte dos estágios, não é aquilo que a pessoa quer. Então, isso existe em todas as áreas. Viu, Cláudio? Isso existe em todas as áreas. Decisão é isso. É decidir de forma... O ideal seria que toda decisão fosse de forma acertada, mas nem todas são assim, né? Quais são as principais áreas, as áreas mais críticas? Sabe que varia muito da pessoa, da profundidade da pessoa, isso, do varia. trauma da pessoa. Exatamente. Quais são as áreas mais importantes para o decisor pensar no processo evolutivo dela? Você considera a parte afetiva, profissional, de companhias? Olha, tem gente que é boa para decidir no seu trabalho, no seu dia a dia, mas ele tem dificuldade na sua efetividade. Isso pega muita gente boa. Por quê? Como eu falaram no início, às vezes houve trauma, até nessa vida mesmo. Sabe aquela moça que eu falei no início, que nenhum homem presta? Simplesmente ela generalizou. Aquele cara é que não era legal, mas o outro podia ser, né? Concorda comigo? Então é um trauma que ela adquiriu nessa vida, às vezes na outra vida também, ninguém sabe. Então estou pegando um caso hipotético. Então a pessoa pode ter um problema de decisão numa situação, Cláudio, e outra não. Tudo é possível. Tá? Mas geralmente o decidófago, às vezes ele tem uma certa generalização, ele tem dificuldade em muita coisa. A pessoa traumatizada fica com o pé atrás, né? Exatamente, tem essa questão do trauma. Nada é por acaso, né? Por que eu tenho esse trauma hoje? Porque tive algum problema, algum esbrega em vidas passadas, ou nessa mesma, alguma repressão. Há muita contribuição, infelizmente, da família na questão do processo decisório. Às vezes a pessoa não toma decisão e por conta de repressão dessa vida mesmo, certo? Porque nossos pais, eles já eram um pouco repressivos, hoje não é tanto, né? Nossos avós, pior ainda, então ele fica mantendo aquela tradição, né? Repressão passada para frente, né? É aquela história, ele sabe o que é melhor para a nossa vida. E assim, certo? né? Tá certo? Bom, nesse ínter também eu falo sobre a personalidade forte quanto ao poder decisório, que tem aquela pessoa de personalidade fraca e tem aquela pessoa de personalidade forte. Às vezes é desde criança, desde que nasce,
já nasce com aquele potencial de se decidir, de enfrentar, tá? Essa que eu estou chamando aqui de personalidade forte, tá? Eu vou ler aqui o que significa personalidade forte quanto ao poder decisório. A personalidade forte é a condição de a consciência manter-se firmemente através da força de vontade, que lembra que ainda está no processo da vontade ainda, ante as circunstâncias da vida, de modo geral, né? Vencendo obstáculos contingenciais advindos do dia a dia, junto às tomadas de decisão em prol da evolução consciencial. Todo o livro eu estou sempre abordando essa questão da evolução consciencial, tá certo? É a vontade intraconsciencial, é a força de vontade pró-evolutiva, é o autogoverno, aquilo que eu falei no início, que você tem que ser autogovernado e não heterogovernado. E a consciência de personalidade forte, ele não admite ceder às pressões externas. Tá? Ele pode até errar, mas ele erra por conta própria. Por exemplo, eu falo também naquela consciência, naquele jovem que sai de casa muito cedo e assume a sua vida. Ele consegue assumir. Por quê? Porque ele tem aquela força interior, aquela força que é nata, e ele consegue vencer, pode até sofrer no início, ele não tem aquela experiência, mas aquela pessoa que sai de cedo de casa, ele já enfrenta a vida muito cedo. E às vezes se aposenta cedo, né? Tem um pé de meia cedo. É bom, a pessoa começa a trabalhar com 15 anos, assina a carteira, tem muitos casos assim. O cara com 50 anos está aposentado. Como você está aposentado com 50? Mas eu comecei muito cedo, saí de casa muito cedo, fui para a cidade grande, estudei, corri atrás. Entendeu? Essa pessoa, ela soube se autogovernar muito cedo. Naturalmente, ele tinha uma personalidade muito firme, muito consubstanciada com o processo da vontade, né? E os amparadores ajudam nessas consciências, sim, né? Sim. Tá certo? São exemplos. É uma consciência que tem autoridade. Vou ler aqui o que Mabel Teles falou, que eu tenho várias indicações, citações aqui. Ela diz o seguinte: sob a ótica da holomaturidade, ou seja, uma maturidade mais ampla, o uso equânime da autoridade pessoal depende do nível de discernimento e da inteligência evolutiva. Ela aqui já enfoca bem no processo da inteligência evolutiva. Da consciência capaz de direcionar o emprego do poder, do alto poder, né, a favor de outras consciências. Aí eu coloquei aqui um trinômio: vivência, autorrealidade intransferível. A sua vivência, ela é autovivência. Você não pode transferir a sua vivência para outra pessoa. Você pode dar alguns exemplos, ser exemplarista, você pode dar umas dicas, mas a vivência é sua. Foi você que vivenciou, foi você que suou aquela situação. Por exemplo, Humberto, a sua vivência de estar em Londres durante esses 14 anos que você esteve lá, foi uma vivência sua. Isso é fato. Não é verdade? Você pode transferir para outra pessoa essa vivência sua? Você pode dar algumas dicas, como fazer, tal, o problema que você, né, os seus ganhos, as suas dificuldades, essa coisa toda, né? Então, a ousadia foi sua. Você não consegue passar para outra pessoa aquilo ali, na sua totalidade, né? Porque tem toda uma técnica que você usa para abordar a vida que é só sua, né? Então não dá para você passar isso para outra pessoa. Você explica como você usou, como você fez, mas ela é sua. É a forma por que você se desenvolveu, se construiu ao longo das vidas. Vou agora entrar, vamos que eu chamei aqui de terceira parte, que é destofilia e proex. Eu falara no início, proex tem muito a ver com decisão. A pessoa que não decide, ele está perdido. Ele não tem proex. Ele decide, tem por si só. Como é que ele vai ter proex? Primeiro você tem que ter decisão forte, determinação. Todas essas palavras, elas confluem para o processo da proex, né? Então eu usei até a palavra aqui, destofilia e proex, não destofobia e proex. Que a pessoa destofóbica, ele tem dificuldade de acertar, de cumprir a sua proex. O que é proex? É
a ação daquilo que você prometera, estudara no extrafísico. Proex nada mais é aquilo que você executa. Você tem uma informação teórica, extrafísica, vem para esse corpo físico, fica meio opaco, nublado, mas alguma coisa vem aos poucos, alguém vai dando a dica, tarará, tarará, você faz um curso ali, às vezes até fora mesmo da Conscienciologia, tudo isso lhe ajuda, e você acaba tendo essas informações. Puxa, eu vim para fazer isso, fazer aquilo. Proex não é a mesma coisa de missão, não. A missão é aquela vida convencional. Nós convencionamos dentro do manual da Proex, como o Proex seja a ação, a execução, a consecução de aquilo que você teve teoricamente no extrafísico. O planejamento. E missão é uma coisa normal, missão de vida normal. A pessoa veio para criar sua família, constituir sua família, conseguiu, muitas vezes, formar seus filhos. É uma Proex simples, vamos dizer assim, se for querer considerar aquilo como Proex. Mas é uma Proex muito simples, mais de sobrevivência, mais dentro da existencialidade. No caso aqui é uma Proex de vanguarda, é um trabalho de vanguarda, e que nós chamamos de Proex, ok? Aqui tem vou ler aqui como definição, eu gosto de ler as definições, porque é aquilo que vai... Deixa eu fazer um parênteses aqui na questão da decisão. Tem alguma pergunta externa aí? Não. Nossos todo mundo telespectadores, calado. Nossos ouvintes estão calados, só observando. Tá certo. Eu queria fazer uma observação que na questão da decisão, quando você decide aquilo que é só da vida física, como a própria sobrevivência, a família, essa coisa de criar os filhos e ter um trabalho, é bem mais simples. Agora, as decisões concernentes à Proex, elas são difíceis porque você vai transformar a sua personalidade em algo muito mais produtivo, muito mais coerente com a evolução. E esse é o desafio. Você tomar essa decisão e manter-se firme. E interessante, professor Humberto, que uma coisa é uma missão, vamos dizer assim, o nível de responsabilidade dele não é tão grande. Mas quando se trata de uma Proex, a responsabilidade é bem maior. É bem maior, é bem superior. Você está mexendo com o seu comprometimento evolutivo. Você não executou a sua Proex ou executou mal, você é uma pessoa considerada incompletista. Se você executou, é um completista. Se você executou além do programado, além da Proex, que nós chamamos de Proex, que é programação existencial, para isso aqui nós temos um manual da Proex, escrito pelo professor Valdo, que é um livrinho simples, mas bastante contundente nas suas informações. A pessoa pode extrapolar a sua Proex, pode ter uma Max Proex, e com isso ele pode até ter um enlartecimento da sua vida para ter essa Max Proex, né? Que nós chamamos de Morex, que é uma expressão mais dentro do enfoque bancário, né? Max Proex, quer dizer, você tem uma moratória de vida, né? É isso aí. Eu queria colocar um exemplo digamos assim, de um segmento da Proex, que, por exemplo, seria o caso de uma pessoa que tem a síndrome de pânico, né? Ela não consegue se ter uma vida normal num ambiente assim, de grande cidade, por exemplo. E ela precisa resolver essa questão nessa vida. E é só um segmento da Proex, mas se ela nada faz, se ela se esconde no interior da cidade, se ela não frequenta locais públicos, então ela não consegue vencer isso. E vencer significa se expor, analisar a razão do problema e resolver o problema. Então, esse é um segmento de Proex e a pessoa precisa estar firme, com a vontade e com a decisão de resolver isso. Uma boa Proex, ela é resolvível quando a pessoa é decidofílica. Mesmo assim, teria que qualificar essa destofilia, porque às vezes a pessoa é ótima a decidir, mas às vezes decide errado. A pessoa precipitada não é exatamente decidofílica, eu não estou falando de pessoa precipitada, porque tem a pessoa que é precipitada e se diz ser decidofílico. Vamos qualificar mais essa expressão, né? O decidofílico é aquela pessoa que gosta, que tem facilidade de decidir. Isso não quer dizer que ele não cometa erro, isso não quer dizer que ele não decida por uma coisa ruim. A pessoa pode decidir dirigir a 150 por hora,
Ele decidiu estofílico, mas ele decidiu bem. Então, ao meu ver, a palavra estofilia, ele tende a ser homeostático, mas pode ter destofilia dentro da nosografia. Existe um aspecto que você mencionou no começo, eu gostaria de repetir, que é a ideia de que se a pessoa não toma uma decisão, isso já é uma decisão. Claro. Eu decido não tomar decisão, ficar em casa. Sim. Está tudo certo. E essa é, como eu falei no início, a questão do complexo, né? Quando você decide, quando você tem uma decisão dentro da Proex, você é completista, você vai à frente, vai fundo nas coisas, tem um processo da autoprodutividade, né? E você produz. O estofílico tende a produzir também, né? O êxito do cumprimento da programação essencial depende diretamente da produtividade consciencial. Então, essa produtividade consciencial, ela envolve a sua vida normal, né? Você tem que ter ganhos, vamos dizer assim, o dia a dia, para você tem que ter uma subsistência razoável, para você ter uma Proex melhorzinha, né? Uma pessoa que está sacrificada com uma casa cheia de filhos, uma despesa imensa, além daquilo que ele ganha, ele tem que fazer horas extras. Cadê a Proex daquela pessoa? Então, são fatores que contribuem, que corroboram para você ter uma Proex mais saudável, mais dentro daquilo que você programou, né? Por isso que existe a preparação e a execução da Proex. A pessoa estofílica, cosmeticamente falando, que pensa no seu processo da programação, que está consciente disso, ele geralmente prepara a sua Proex nos primeiros anos de vida, vamos dizer assim, na metade de vida humana. Hoje pode dizer que o ser humano vive 80 anos, acima dos 70 que se programava, e dentro dos primeiros 40 anos de idade ele pode fazer uma preparação e os outros 40 fazer a sua execução, né? Você pode produzir até os 80 anos, né? Certo? Dentro dessa situação também, nós pensamos aqui, eu também trago uma informação aqui, que eu faço alguns parâmetros, alguns contrapontos. Eu gosto muito de usar o contraponto. É dizer aquilo que você deve fazer e aquilo que você não deve fazer. Ou dizer aquilo que você não deve fazer, mas dando o rumo daquilo que você deve fazer, né? Por exemplo, eu tenho um contraponto aqui interessante, por exemplo, na questão da autenticidade. Vou pegar um deles aqui, que são inúmeros. Autenticidade. Viver seu próprio estilo de vida com a autenticidade decisória e jamais cultivar o escamoteio, os negocínios, a política do bom moço e das coleiras sociais. Aqui eu coloco aqui um trinônimo, diga assim: comparação não, autocomparação, que é a mesma coisa de você usar a palavra recorde. Bom, você seguir o recorde dos outros, você nunca vai seguir o ritmo da outra pessoa, mas baseie pelo seu próprio recorde, tá certo? Se você tem um nível de vida, um certo nível de produção hoje, procura melhorar para amanhã ser diferente. Quer dizer, você se baseie consigo mesmo e não com o outro. Deixa o outro, deixa a vida do outro. Aquilo é a vida dele, ele tem seu próprio auto-recorde, então tem o seu. Eu posso ler também o seguinte, sim, aí como obter isso aí? Eu coloco aqui como obter. Melhorando a força presencial nas tomadas de decisão com autenticidade e não deixar as opiniões dos outros prevalecerem sobre o micro-universo. A pessoa que está sempre na cabeça dos outros, ele não cumpre o princípio da descrença, né? Ele não cumpre. Que descrença e teologia ele está usando? Se ele está indo na cabeça dos outros. A ideia é a pessoa se construir, se embasar em conceitos, ideias e uma ética, para que ela possa então tomar uma decisão e não se sentir culpada ou não ser levada pela opinião alheia ou opinião pública. Eu tenho outra aqui, só para dar prosseguimento aí, que eu estou vendo que o tempo está... Do autoenfrentamento. Assumir o autocomando de sua responsabilidade e jamais delegá-la a outrem, na tentativa de fugir das tomadas de decisão prioritárias. Como obter? Assumindo tudo que for a seu respeito e sua incumbência, saindo do comodismo do dia a dia e correndo atrás
da autorresponsabilidade. Eu uso muito esse prefixo auto. Eu uso muito. Para trazer a coisa para você mesmo. Porque quando você fala em responsabilidade, não, responsabilidade dos outros, do meu pai, do meu irmão. Não, cara, é teu. É você. É você com você mesmo, né? E é fácil deixar o outro decidir, né? Claro, é facílimo, né? Facílimo, né? Vamos partir agora para a quarta sessão, que Posso ler mais um aqui, professor? Claro. Tá. Claro. Auto-organização. Isso é um tema muito interessante, porque organizar é uma coisa e auto-organização é outra. A auto-organização é trazer para o seu micro-universo. Você pode ser ultra-organizado na sua casa. Vamos dizer assim, cada macaco no seu galho, né? Uhum. Cada livrinho no seu lugar. Tem pessoas que desenham, por exemplo, até o instrumento na parede. Está lá. Ele volta para aquele ali, coloca aquele de volta. Está lá. Tem um desenho dessa caneta. Eu vou lá, coloco naquele local. Essa pessoa é ultra organizada. Tudo certo. Está tudo bem. Agora eu pergunto, ele é auto-organizado? Normalmente tende. Quando você demonstra uma organização lá fora, tem uma tendência de ser auto-organizado, mas nem sempre. Nem sempre, tá? Isso aqui é do micro-universo. Eu vou ler o que quer dizer com auto-organização. Auto-organizar intimamente para reduzir os conflitos internos e produzir mais e melhor a cada dia, e jamais dispersar, evitando que os outros administrem sua própria vida. Eu coloco aqui, auto-organização é liberdade. Como obter isso? Começando pelas organizações externas, coisa mais simples no seu ambiente doméstico, com as pequenas coisas pessoais, por exemplo, arrumar suas roupas íntimas, arrumar seu livro e tal. Porque quando você começa com o externo, com o mais simples, com a ressex, você tem a recim apropriada. Não existe recim sem ressex. Não existe auto-organização, não existe organização sem ter uma organização lá fora, a externa. Porque tem que começar do mais simples, não dá para ser estourado. É por isso que a gente diz sempre a expressão, não dá para você fazer estudo evolutivo em ninguém. Às vezes a coisa tem que ser homeopática mesmo. E a ressex, ela é homeopática. Depois nós entramos na recim, que é mais profunda. Essa é mais deliberada. Em falar nisso, nós vamos entrar na última sessão desse momento, desse enfoque, desse debate, que é a reciclagem focada na destofilia cosmoética através da conscienciometria. E aqui eu vou abordar bem essa questão da reciclagem intra e a reciclagem extra. O que é uma reciclagem extra? Ressex. É uma reciclagem ainda no âmbito do externo. É organizar seu livro, as suas roupas, as suas ferramentas, o seu computador, você ter tudo organizado. Né? Para nós depois melhorarmos e entrarmos na recim. Vou ler aqui uma definição: reciclagem focada na destofilia cosmoética. O que é isso? O que é essa reciclagem? É a condição técnica avançada, auto e heterodidática, capaz de impulsionar a vida, a condição mais evolutiva, ao sair do seu patamar existencial, ainda trafarista, da destofobia, para avançar para outro modelo mais evoluído, traforista. Por isso que o meu livro ele tem muita conotação traforista. Porque trafar nós já estamos cheios, né? A população em geral, quando eu comecei a fazer psicologia, eu fiz a seguinte pergunta à professora. Perguntei, eu já tinha noção do que era trafó, do que era trafar, só que eu não usei essa expressão. Eu fiz a seguinte pergunta: as pessoas, de modo geral, são mais otimistas ou pessimistas? Ela me respondeu: infelizmente, as pessoas são mais pessimistas. Elas se pautam muito pelos seus defeitos e vê muito o defeito no outro, vê em si e vê no outro. Né? Por isso que a gente tem que modificar, alterar isso aí. Então, sejamos nós mais traforistas. Ver o copo d'água meio cheio pelo lado do conteúdo, não pelo lado vazio. Tá? Porque isso é otimismo. Quando você vê pelo lado vazio, meu copo está seco. Não, mas tem um pouco ainda. Ela te ajuda ainda um pouco. Então a humanidade é assim, desespera com pouca coisa, né? Bom, tem alguma questão aí?
eu vou entrar aqui na reciclagem existencial, que é a Ressex, né? Vou primeiro falar da reciclagem, que é a mais simples, né? Deixa eu interromper um pouquinho. Qual é a expectativa do seu livro estar publicado? Porque eu acredito que tem muita gente aqui já interessada. Né? Olha, essa pergunta você tem que fazer a Editares. Não a mim, porque eu já fiz 4 revisões, e esse livro está aqui, né, representado por esse esboço aqui, tá? Antes o nome era Decida-se. Na verdade o nome antes era só Destofobia, eu tirei Destofobia, tá? E depois, põe Decida-se. Aí depois vi que Decida-se já tinha outro nome lá, de outro livro e tal, né? E aí peguei esse último nome que é, vê se você se lembra, tem a cabeça boa. Evolução, decisão diária. Foi o seu nome, mas pode mudar, tá? Isso aqui é provisório. Não, mas e quem vai talvez decidir é eu conversando com editares, que é a nossa gráfica aqui na Conscienciologia e tal. E eu não sei te responder. Eu penso que esse ano ele saia. Tendo aqui para dezembro. E eu tenho pretensão de fazer um circuito aí pelo Brasil. Sair aqui pelo Curitiba, seguindo aqui a Orla Marítima, dando uma voltinha lá por cima, lá no Natal, né? Passando por Fortaleza, Natal, e talvez passando por Manaus e chegando em Rio Branco, tá? Quer dizer, a sua ideia de dar umas palestras sobre livro. Porque senão, Humberto, foi a primeira coisa que a Editares falou para mim. Disse, olha, livro tem que circular, porque aqui nosso depósito está cheio, e vai ficar mais cheio ainda. E muitos lançaram livro e não fizeram isso. Não é pretensão minha, não é querer aparecer, não é. É porque se eu não fizer isso, para quê? Ele já serviu a mim. Então ele tem que servir os outros, que a mim ele já serviu. Sim. E ele serve também a mim no momento que eu falar dele depois, com alguém. Esse teu livro é tal, não sei o quê, não é tão bom assim. Eu digo, tá tudo bem. Eu vou dar o que eu tenho, apenas o que eu tenho. Você não dá aqui o que você não tem, não é? Sim, concordo. Se você não tiver um dinheirinho para dar para o seu filho, se você tem um filho, em grande quantidade, você dá aquilo que você tem. Tem 10 reais? Tem 10 para ele. Mas é aquilo. Então eu vou dar o que eu tenho, que está exposto no meu livro. Tá certo? Não posso dar mais do que isso. É a minha capacidade, e essa minha capacidade eu vou exaurir através desse processo. Mas voltando aqui para a gente, que eu estou vendo aqui para o relógio, estou vendo que nós estamos bem adiantados. Ressex é a execução técnica de mudanças substanciosas para melhor na vida intra e extrafísica da personalidade humana, tendo em vista a evolução cosmoética. É claro que a Ressex aqui ainda está na parte existencial fora, não é a Recim ainda, né? Os autoenfrentamentos não são tão fortes como a Recim. E eu faço alguns cotejos aqui, na questão da Recim, vou pegar um aqui. Autoenfrentamento, no âmbito do autoenfrentamento. No caso da Ressex, a Consim não dispõe de força ímpar suficiente para se autoenfrentar ante essa realidade da vida. Ainda se vitimiza facilmente, esperando cair das nuvens suas necessidades prementes, preferindo deixar para resolver seus problemas de cada um em outro momento desta existência ou na próxima vida, diferentemente da resolutiva da técnica da Recim. Aí eu vou dizer aqui, nesse mesmo enfoque, já com a relação à Recim, que é a coisa mais intraconsciencial, não é apenas existencial, diz o seguinte: a consciência dá o seu braço para torcer, ao cair na sua mais profunda realidade, para se auto-enfrentar intraconsciencialmente. Intraconsciencialmente, a coisa mais profunda. Antes é extraconsciencialmente, ou seja, arrumar sua prateleira, arrumar sua vida, arrumar a sua família, suas coisas, seus objetos. Aqui não, é uma arrumação intra. A Ressex está muito no loco externo, a Recim no loco interno, tá? No âmbito evitando qualquer tipo de auto-vitimização, indecisão e hesitação, tá certo? Ele é mais forte. Na questão do, vamos dizer assim, do alto caráter,
Neste tipo de reciclagem, a força presencial é fraca, demonstrada no caráter de passividade e debilidade. Ainda prefere mexer apenas nos mini trafares, não enfrentando os macros trafares, né? Vivendo a ociosidade dos trafores e importando-se pouco com a aquisição de trafais, que são trafores ainda faltantes, tá na consciência mais avantajada, mais avançada. Essa coisa do trafal é exatamente aquilo que a pessoa não aprendeu ainda. Não aprendeu. É faltante. É uma coisa positiva, mas você não domina ainda. Sim. Tá? Por exemplo, um jovem, ele tem muitos trafais que ele precisa dominar, que o veterano na vida já tem. Interessante, né? Por exemplo, uma faculdade, ele não tem ainda. A faculdade para ele é um trafal. Experiência de vida é trafal. Aí você pode dizer, mas ele tem isso aí na vida passada. Não, estamos analisando agora, o aqui e agora. Nessa vida, ele ainda tem isso como trafal. Ele pode até ser bom em um bocado de coisa, né? Deixa eu ver. No caso de quem pratica a técnica da Recim, já sua força presencial é diferente, demonstrada através do forte caráter pessoal. Ela se beneficiará mais porque supera seus trafares e o seu megatrafor mais rápido, né? Evidencia seus trafores ociosos, põe em evidência, vamos trabalhar isso aí, e inicia a aquisição de novos trafores, que são os trafares, ainda nessa existência humana, mediante suas tomadas de decisão. Uma coisa é Ressex, outra coisa é a Recim. Não existe Recim sem primeiro você passar pela Ressex. É como se fosse um degrau, isso é natural. Não adianta querer avançar. Não adianta você querer chegar no último patamar de uma escada se você está nos primeiros. Tem que vencer os primeiros para chegar lá. Como é que você vai vencer o terceiro andar? Você tem que passar pelo primeiro andar, pelo segundo. Assim é a Ressex, né? Você teria uma pergunta? Eu queria perguntar ao professor Antônio em relação a esse tema, tem muito a ver com valores, né? E ele fala um pouco sobre isso, sobre a questão dos valores. Como é que você vê essa questão aí das coisas que a pessoa... Os princípios... Princípio e valor estão muito próximos uma coisa com a outra. Então, muito a ver com o Código Pessoal de Cosmoética, né? Que é o Código Pessoal da pessoa. Nós nos pautamos pelos nossos valores. A vida de cada um de nós é pelos seus valores. Tem pessoas que o valor é ir para o carnaval. Por exemplo, pegando esse exemplo do carnaval, eu tinha o carnaval como um valor meu. Então, nós reciclamos nossos valores. Evolução significa reciclar valores. Nós temos, no máximo, segundo o professor Valdo, ele fala isso no concessograma, nos 700 experimentos, que nós temos, no máximo, 10 valores. Tá? Nós temos, no máximo, 10 valores. Nós temos muitos trafores. Também muitos trafares. Mas valores, nós somos limitados nos nossos valores. E é por aqueles valores que a gente se baseia. O que nós fazemos? Reciclamos esses valores. E o valor da decisão, ele é importante. E as decisões, elas são pautadas em valores. Você não toma uma decisão se você não tiver um valor. Por exemplo, hoje nós estamos falando de valores evolutivos. É totalmente diferente dos valores das pessoas lá fora, que ainda não têm esse conhecimento de evolutivo, não tiveram curso intermissivo. Tá? E mesmo assim, cada intermissivista tem seus próprios valores. Valor A, valor B, valor C, e eles se baseiam nisso. E as suas reciclagens são baseadas nesses valores. A Ressex, você mexe nos valores? Mexe, mas ainda muito superficial, ainda dourando a pílula. Não, eu só vou isso uma vezinha, de vez em quando só, eu tomo um vinhozinho ou uma cervejinha de vez em quando. Quer dizer, ele não erradicou aquele valor anterior, porque ele está na Ressex. No momento que ele começa a Recim, aquele valor que ele ainda tateava, ele resolveu aprofundar. E aprofundou. Ele aprofunda. Então ele muda. Tem valores que são mutáveis. Eu já mudei vários valores, você já mudou, o Cláudio já mudou, o telespectador também, garanto que já mudou alguns deles, né?
E então nós pautamos a nossa vida é baseada em valor. E a ProEx nada mais é do que mudança decisiva de seus valores, né? Interessante que com alguns valores que eu percebi, um deles era a questão do almoçar com a família aos domingos. Isso aí não é nada, rapaz. Isso aí não é nada. Tem valores que são piores. Pegando esse mesmo exemplo que você está dando aí, tem pessoas que é obrigado a almoçar na casa da sogra. Ou na casa dos pais. Leva a família inteira, enche o carro e leva para almoçar na casa. Porque é obrigação. Tem famílias que é assim. Parece-me que os italianos, eles gostam muito disso. Da mama, né? Da Sim. mama. E isso é um lado que trava. Eu, pelo menos, eu aproveito bem meus domingos. Meus domingos são, para mim, melhorar. Aqui na Conscienciologia, aqui em Foz do Iguaçu, você tem programação direta ao domingo. E às vezes gratuita. Às vezes gratuita. Muitos são gratuitas, né, Cláudio? Então vocês, não tenho dinheiro. Cara, mas ela é gratuita. Nós temos debates domingo à tarde. Nós temos a dinâmica, a tertúlia, meio-dia. Quer dizer, mesmo que o cara alegue que os outros dias são muito atarefados para isso, mas tem um domingo que geralmente as empresas não trabalham. Repartição pública nem se fala. Sábado, domingo, ninguém trabalha em repartição pública, a não ser um caso extra, né? Então, depende muito da vontade. A vontade permeia todo o nosso processo de mudança de valores. Você só muda valores se a sua vontade for boa, granítica. Dando vontade débil, acrásica, você não muda, porque você não tem autonomia de mudança. O sogro diz assim, não, você vem almoçar aqui porque nós somos família, nós somos aquilo. É uma coisa muito anacrônica, aqui para nós. Uma visita é uma coisa. A questão da ProEx, ela envolve uma proatividade da pessoa em mudar os valores. Exatamente. Porque a sociedade em si, de tempos em tempos, muda os valores. Muda os valores. Você vê um exemplo que é a divisão dos afazeres domésticos. No passado era a mulher, era a dona da casa. Dona da casa. Hoje em dia é o parceiro. Hoje os equipamentos já mudaram tudo, né? Não precisa mais, a mulher não sofrer tanto na cozinha. Tudo a base. Mas ela ainda é tida como com duas tarefas ou com dois trabalhos. O trabalho fora de casa e o trabalho... Às vezes tem umas que gostam de assumir mesmo, gostam de sofrer um pouquinho mais, né? Entendeu? É um valor, né? É o valor. É um valor que a pessoa possui. Bom, nós temos alguns minutos ainda, podemos dar uma aprofundadazinha nessa questão posso entrar aqui na questão da autonomia, que é muito importante esse tema aqui. Autonomia, voltando à mesma situação. A condição ideal não é esperar ingerência ou imposição externa de alguém para ocorrer a reciclagem existencial. Eu não estou falando da reciclagem existencial, que é apenas da existência. A vontade forte fortalece a consciência a não submeter a outrem. A Ressex, se comparada a Recim, ainda não patrocina grandes autonomias recicladoras nas decisões de seu destino proexológico. Já a Recim, a condição ideal, né, seria não esperar nenhuma imposição externa para se fazer a tal reciclagem. Deste modo, aplica-se o mesmo critério usado na Ressex, isto é, entre as três variáveis apresentadas, a melhor é pela força da vontade. Ou seja, você tem que ter mais autonomia, quer dizer, o maior grau de autonomia para você ter o domínio da concepção da ProEx ao nível da reciclagem intraconsciencial. E não simplesmente uma reciclagem ainda maquiada, muito mascarada, muito panos quentes, consolativa. Enquanto a Ressex é ainda ao nível da consolação, que as religiões fazem muito bem esse papel, a Recim já aprofunda, já entra no princípio da descrença, e você se questionar. Descrença e cirurgia é autoquestionamento, mas ninguém faz isso lá fora. Então nós aqui precisamos fazer isso. Alguma pergunta, professor? Não, tá ótimo. Tem alguma coisa para a gente? Eu vou entrar nas considerações finais, tá? E temos bastante tempo ainda, viu? Bom, já que como eu falei no início,
Esse livro ele tem tem 100 indicações de verbete, né, que a verbete, se chama de verbetografia, que é dentro do tema. Por exemplo, eu posso ler alguns deles aqui. Por exemplo, o número 1 aqui, está na ordem alfabética. Aceleração da história pessoal. O que é isso? Você tem que acelerar a sua história, né? Amplificador da consciencialidade, quer dizer, você amplifica a sua consciencialidade, né? Tem, por exemplo, ato determinativo, você tem que ser autodeterminado nas suas coisas. Tudo são temas com o nome dentro dos verbetes, né? A questão da autoexpressão, a autoexemplificação, porque não tem coisa melhor do que ser autoexemplificante, né? O autodomínio da vontade, né? E assim vai. Autorresolução, bônus do não, você dizer um não, a pessoa quer mandar em você. Conduta cosmoética, já que esse livro tem falo sempre na cosmoética, é o local que eu falo mais. Também falo da estofobia, claro, tem um verbete de estofobia, tem a força presencial, e assim vai, iniciativa pessoal. Tem muitos temas dentro dessa questão dos verbetes. Priorologia, quer dizer, se priorizar, solução lógica, strong profile, teste da vontade, volicionina, que é um termo novo, que é dentro da vontade. E dentro das questões do concessiograma, nós temos várias questões dentro da questão da vontade. Por exemplo, vou pegar aqui a questão 103 do livro concessiograma, né? Diz o seguinte: qual a sua conduta madura, habitual, ante a covardia ou a coragem intelectual, física, social ou cosmética? Você é um covarde ou tem coragem de enfrentar as coisas? São questões desse tipo, né? Por exemplo, tem uma questão aqui que fala sobre a vontade. Qual o seu empenho na impulsão da vontade para a eliminação imediata das energias nocivas, ainda no período da instalação das mini-doenças, né? Tudo é coragem, tudo é força de vontade, né? Posso ler outra agora aqui, por exemplo, sobre a questão da passividade. Qual é o índice de sua passividade? Há charlatanismos, a energia feminina e as decisões magnas na existência. Então, são questões que falam muito sobre a questão das decisões, né? Decisões do dia a dia, também sobre a vontade, sobre o processo de você renovar, a questão da mega gestão, GESCOM. Qual setor você pegou você soberano? São vários, fui colher, fiz uma pesquisa. Mais a intelectualidade, mais a proexologia, né? Dentro da proexologia tem muitas. Dentro da vontade, assim. Primeiro, dentro da decisão, que o livro é sobre decisão. Depois, vontade. Depois, recim, ressex. Dentro bem da... A gente sabe que o concessiograma te de 10 itens, né? Mas eu peguei tudo, eu não fui escolher. Eu peguei do soma até o último, foi. Passando pelas 10 sessões, né? Holossoma e consciência, né? Bom, gente, vamos fazer as considerações finais aqui. Como eu falei, há duas modalidades de estofobia, a moderada e a avançada, né? Cada um vê o que tem para trabalhar de acordo com a sua situação, né? Uma autorreflexão aqui, que eu estou fazendo aqui. Nenhum remédio é capaz de curar se o próprio paciente não tiver vontade íntima de melhorar. Nenhum médico ele cura 100%, ele ajuda a curar, tá certo? O mesmo ocorre com a obra escrita, mesmo sendo um best-seller, em terapia. Nenhum livro ele é capaz de curar a pessoa, nenhum livro ele é panaceia para provocar a heterocura. O livro apenas ajuda, mesmo igual ao médico, psicólogo, mesmo dentro da consciencioterapia. Se o consciencioterapeuta, se o revoluciente não quiser se curar, ele pode fazer 10 sessões de consciencioterapia ou qualquer outra situação, ele não se cura, né? Mudança. Pouco importa estudar determinada temática de autoajuda apenas no âmbito da teoria. É preciso que a prática esteja presente. É preciso que a pessoa se envolva. Somente a prática consegue dar envolvimento à pessoa que está tentando melhorar. Ela precisa ter o chamado feedback da experiência
Da autoexperiência. Porque a experiência do outro apenas ajuda. O exemplarismo, se usa essa expressão, o exemplarismo arrasta a multidão. É verdade. O exemplarismo arrasta, puxa, ajuda. Mas aquele exemplarismo é da pessoa que fez o seu exemplo, que vivenciou o seu exemplo. Lembra que no início, professor Humberto, que você tem a sua experiência lá fora. É sua experiência. O mais que você pode dizer é dar alguns detalhes, algumas informações, mas a experiência foi você que vivenciou. E a experiência transforma a pessoa. Transforma. Agora, de preferência que seja autoexperiência, né? Para a genética, ainda nessa questão dos traços, que é trafó, trafá e trafal, dentro do processo de conscienciograma, nada é novo, ou seja, não são adquiridos em sua totalidade nesta vida atual. Tanto os trafóides como os trafares são de vidas passadas, né? São os erros que a gente errou e está cometendo de novo. São os acertos que a gente teve e está acertando de novo. Vamos adquirir mais trafóides, né? Eu queria lembrar que nós temos apenas 3 minutos para... Tá, então eu já posso dizer por encerrado que é isso, essas considerações finais. Eu gostaria de agradecer aos telespectadores por minha parte, que tudo bem. O professor Humberto vai fazer algumas considerações, alguma divulgação, né, professor Humberto? Eu queria agradecer a participação. Eu não sei, acho que é o Felipe que nos está nos assistindo. Eu só queria saber a cidade de sua sede agora, onde você se encontra, só para os nossos registros aí. Eu queria então agradecer a sua participação, a participação aqui do Cláudio, e informá-los que essa é uma atividade gratuita. Ela ocorre toda a primeira sexta-feira do mês. Então, o próximo mês, nós vamos estar abordando um assunto interessante que é relativo ao curso de campo que nós vamos ter em novembro. Esse curso de campo vai se realizar assim, obrigado. Se quiser, eu ponho aqui, né? Por favor. No dia 6 a 8 de novembro, ele vai se realizar aqui no Hotel Mabu. E se a pessoa pretende, por exemplo, passar mais alguns dias aqui em Foz e fazer um turismo, ela vai fazer uso também da mesma taxa que é cobrada aos nossos estudantes. Então, ela pode chegar uns dias antes e permanecer uns dias depois. Esse curso não tem pré-requisito, o que significa que a pessoa vai experimentar um curso semelhante ao chamado SCP-2, mas dentro do estudo da conscienciometrologia. E a pessoa vai também ter uma atividade conscienciométrica, onde ela vai avaliar a questão do traforo, o trafaro e o traço faltante. E outro dado interessante é que ela pode trazer familiares que têm interesse em participar pelo menos uma vez. Então, isso facilita a pessoa que tem algumas reticências quanto aos cursos, mas nesse momento ela pode participar, que ela é bem-vinda e nós vamos estar preparados para abordar o assunto ao nível que a pessoa precisa para que ela possa entender. Então, é muito interessante esse aspecto, porque traz, acho que une mais alguns familiares e amigos, tendo em vista que eles não necessitam frequentar longas horas para chegar a um curso de campo. Tá ok? Só queria despedir do povo aí. Sim. É o seguinte, eu aqui no final aqui eu fiz um contraponto da seguinte forma. Nenhum livro ele é panaceia, né? Sim. De nada. E a pretensão minha não é essa. Leiam, no dia que sair esse livro, leiam e verifiquem onde as críticas. Eu estou aberto às críticas. Tentando ser críticas cosmoéticas, né? Sim. Que tem críticas que não são tão cosméticas assim. E porque qualquer crítica, qualquer heterocrítica que fizer ao livro, maneira de escrever, a temática, o que devia acrescentar, é bem-vinda e a gente melhora cada vez mais, né, nas novas reedições, se houver. Ok? Ou para outros livros que vão me ajudar na consecução desse trabalho das decisões. Que esse aqui é meu tema de pesquisa. Ok? Muito obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite. Lembrando que essa é uma atividade gratuita, ocorrendo toda a primeira sexta-feira do mês. Para que você mantenha também contato com nossas atividades, nós temos a atividade da tertúlia. Você pode assistir da sua casa também, é a tertúlia online,
e você vai no site te possibilita a assistir e fazer as perguntas e enviar os seus e-mails. É muito bom porque alguns temas nossos nós abordamos lá, apresentamos verbetes também. Tá? Uma boa noite, um bom final de semana, um bom feriado, aliás, né? E muito obrigado e boa noite. Até a próxima. Uma pena.